descanso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quando nós recaímos, Senhor, nós voltamos ao estado onde nós estávamos anteriormente, Senhor. Pai, quando nós recaímos na tua graça, nós voltamos aos teus braços, Senhor. No lugar de onde nós saímos, Senhor Deus, pelas nossas escolhas, por onde os olhos nos guiam, Senhor. Mas nós queremos sim, Senhor, desejamos, Senhor Deus, é tudo que nós precisamos, Senhor Deus, voltar a Ti, Senhor. Voltar à essência dos primeiros dias. Voltar, Senhor Deus, a entender as coisas como elas eram antes da corrupção do gênero humano, antes do homem escolher o pecado, Senhor. E que nessa manhã, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito aqui no nosso meio nos traga clareza, Senhor. Que nós possamos olhar para os nossos caminhos, Senhor Deus, medi-los, Senhor, e voltar para Ti, como diz a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, que pela Tua presença aqui nós venhamos a entender o que Tu tens preparado para essa manhã, para esse lugar. Eu entrego tudo aqui nesse altar, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Minha vida, meus sentimentos, meus desejos, meus impulsos, meus pecados, Senhor Deus, tudo diante de Ti, Senhor. E declaro a Tua dependência, Senhor Deus, para que algo possa acontecer nessa manhã, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nós cremos, Senhor Deus, na compaixão que há em Ti, Senhor. Seja conosco nessa manhã, Pai, assim nós oramos, Senhor Deus, porque cremos. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Quando Paulo abriu o culto essa manhã, ele trouxe um texto que foi o primeiro texto que mexeu comigo quando comecei aí na igreja, mais de 20 anos atrás. O reino de Deus é semelhante a um homem que negocia pérolas, e aí começa a trazer à memória as coisas que eram como elas eram no começo, né? No começo parece que as coisas eram mais verdadeiras, e no caminho muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão se perdendo e outras a gente joga fora, mas que o Senhor nos dê a capacidade de voltarmos à origem, né, e entender como as coisas eram na pureza do Senhor. Quero ler um texto no Evangelho de João, no capítulo 9, de que vocês abrissem as suas Bíblias, quem as trouxe. Antes eu quero orar pela oferta e pelo dízimo. Você que entendeu que daquilo que o Senhor tem te alcançado, você tem algo para contribuir com a sua obra, o seu reino através dessa igreja, e assim faz a tua contribuição. Você pode fazer nesse momento, aquele que ainda não fez, você é livre para isso. Pai, nós te damos graças também, Senhor Deus, por aqueles que entendem os teus propósitos e procuram viver os teus princípios, Senhor. Sabem que tudo aquilo que tem, Senhor Deus, pertence a Ti, Senhor. E trazem algo daquilo que Tu os alcançou para a manutenção dessa casa, para que haja mantimento, Senhor Deus, para que Tua obra continue através desse ministério, Senhor. Tu és o Deus recompensador, Senhor. Conforme, Pai, os Teus juízos, que são justos e puros, Senhor Deus. Recompense a cada um, Senhor. Se nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Por Jesus, nosso Salvador. João 9, nós vamos ler o verso 35 em diante, que é o final da história, que muitos conhecem. Quando Jesus, então, ele encontra um cego de nascença, e ele cura a cegueira desse homem. Jesus faz uma mistura da terra com a sua saliva, faz um lodo, coloca nos olhos desse homem e diz para que ele vá se lavar na fonte ou no reservatório, no poço de Siloé, para que ele seja curado. E o verso 35 nos fala então quando esse homem
vai até essa fonte de Siloé, se lava, e depois ele vai ao templo para testemunhar. E ele é expulso do templo, porque era um sábado, e os fariseus não criam que Jesus fosse filho de Deus, porque, segundo eles, violava a lei do sábado. E expulsaram esse cego do sinédrio, e eles se encontram. E o verso 35 de João 9 nos diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e o encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus lhe disse: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Então Jesus lhes disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizem: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizem: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Esse texto, na verdade, nós trazemos aqui nessa manhã creio que um misto de uma instrução, algumas informações, algumas reflexões. As informações tu checa, né? As reflexões tu medita nelas, e as instruções você obedece, né? As cumpre. Então que o Senhor nos dê a graça de lidar com todas essas coisas nessa manhã, para entender o que Ele quer nos falar. E esse texto, ele tem dois olhares: tem o olhar do cego e tem o olhar dos fariseus. Essa cura tem dois olhares: aquele que viveu a cura, o que era cego, e aqueles que também, de certa forma, estavam envolvidos com isso, os fariseus, que eram aqueles que não eram cegos, que tinham a sua vista funcionando normalmente. Então Jesus, quando encontra esse cego, ele faz uma mistura da terra com a sua saliva, terra e água, né? A terra e a água é a matéria-prima de todas as coisas que existem. Deus fez tudo a partir daí, inclusive o próprio ser humano. Deus moldou o homem do barro, que é a mistura da água com a mistura da terra. Então Deus já usou aquilo que Ele já havia criado. Deus não cria mais nada. Deus trabalha hoje na manutenção daquilo que foi criado. Deus criou todas as coisas nos 6 primeiros dias e descansou no 7º, assim diz a Escritura. E hoje Deus movimenta com as coisas que já existiram, desde quando Ele cria tudo. E então Deus começou a organizar as coisas na terra, e Ele nos mostra que quando Ele faz essa cura, Ele faz com que a vista do cego volte à origem. Esse texto fala muito da origem, fala dos elementos da criação, e ele fala também do tanque de Siloé. Siloé era um lugar onde recebia água do rio Gion. Esse rio, a palavra nos fala que era um dos afluentes do rio que regava todo o jardim do Éden. Havia do rio que saía do jardim 4 afluentes, e um deles era o Gion, que abastecia, depois de muito tempo, as águas desse poço de Siloé. Deus fala que quando Ele precisa restaurar, ou quando Ele deseja restaurar alguma coisa, Ele faz com que essa coisa volte à sua origem. A origem é pura. Se nós viemos de Deus, nós viemos impureza. A nossa origem é pura. O que acontece é que na nossa caminhada nós vamos nos contaminando. E é um pouco disso também que gostaria de falar nessa manhã. Então, quando o cego recebeu aquele lodo nos seus olhos, ele ainda precisava crer, porque Jesus disse: vai e te lava. A ação de Deus não funcionaria se ele não cresce. Não era só o lodo nos olhos que traria a visão, mas ele precisaria ir e se lavar na fonte onde Jesus determinou. E ele só iria se cresce. Aí ele ainda era cego, mas ele creu, e por isso ele foi.
Então a volta à origem, né, é o que nós precisamos. Mas se saímos da pureza, essa nossa caminhada que nos contamina, muito disso é pelas influências externas que nós recebemos. O texto nos fala que Jesus disse que se fosseis cegos não teriam pecado. O que ele quer dizer com isso? Ele se refere aqui ao pecado que entra pelos olhos. E as influências que aquilo que a gente põe os nossos olhos exerce sobre as nossas vidas. Esse cego, ele não tinha influências externas. Seus olhos não eram contaminados. E por ali não entrava o pecado. Mas tem também os fariseus nessa história toda. E os fariseus, e aqui Jesus nos traz uma comparação entre a visão espiritual e a visão natural. Os fariseus, eles viam perfeitamente, mas eles não viam espiritualmente. E essa visão, isso que o Senhor nos fala nesse texto, a gente cria uma correlação com o texto de Paulo, do apóstolo, que ele era um homem que tinha a visão perfeita, mas ele julgava por aquilo que ele via, e por isso ele matava os cristãos. Então chegou um momento em que Deus tirou a visão natural dele, para que se abrisse a visão espiritual. Então ele, cego, durante aqueles dias que ele ficou, 3 dias que ele ficou confinado, ele pôde então entender algumas coisas, e aí se abriu a visão espiritual para ele. E é isso que o texto nos ensina, né? Que a visão espiritual, essa não nos deixa cego, segundo as palavras de Jesus. Mas a visão natural, ela pode permitir que o pecado entre as nossas vidas. Mas existe uma outra observação interessante nesse texto também. O Senhor nos fala que esse cego, quando ele se encontrou com Cristo, Cristo curou a sua cegueira, e ele foi até o Sinédrio testemunhar. E perguntaram para ele quem havia feito aquilo. Ele disse: olha, um homem chamado Jesus. E perguntaram: o que tu fala dele? Ele disse: eu acho que ele é profeta. A gente vê que esse homem já tinha tido uma experiência de cura. Deus havia agido na vida dele de uma forma sobrenatural, mas ele ainda não conhecia a Cristo. E eu vejo isso muito nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, muita gente que nós conhecemos. Tem visto Deus operar nas suas vidas. Deus tem cuidado, tem feito coisas, a ação de Deus está sobre eles, mas mesmo assim não reconhecem a Cristo como sendo o seu Salvador. No verso 36 desse mesmo texto, Jesus pergunta ao cego: crês no Filho de Deus? E ele responde e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia? As pessoas não conhecem a Cristo. E aí nós entendemos que entra a missão da igreja, em apresentar Cristo para aqueles que não conhecem. Deus, ele opera na vida de todos. Nós aprendemos na caminhada que nós, os da igreja, não somos os únicos filhos, né? Uma vez eu pensava que nós éramos os filhos aqui e o resto é tudo criatura, e quando morrer nós vamos para o céu e quem está fora da igreja vai se perder. Mas nós entendemos hoje, pela graça de Deus, pela clareza de Deus, que todos são filhos. O que acontece é que alguns não sabem que são filhos. E o papel da igreja é apresentar os filhos que não conhecem o Pai ao Pai, levá-los ao Pai, para que a mão de Deus seja com eles nas curas, naquilo que Deus tem feito, mas também na salvação. Então os fariseus, eles tinham uma visão natural das coisas. Primeira carta de João 2,16 diz que a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e fala também sobre a soberba da vida, o desejo da própria carne e o desejo dos próprios olhos. Ele fala que os nossos olhos são atraídos por algo que possa favorecer ou beneficiar de alguma forma a nossa carne. Existe uma influência muito mais daquilo que nós vemos do que nós ouvimos ou do que nós sentimos. Nós temos os nossos 5 sentidos, que são o que nos comunicam com o mundo.
mas a visão ela é o mais intenso de todos eles. Por isso que surgem muitos termos como comunicação visual, pensamento visual, e esses estímulos, eles são desencadeados muito mais pela visão, e eu trago aqui uma informação que você pode checar, se quiser eu tenho a fonte. Diz que quase 50% do nosso cérebro envolve em atividades de processamento visual. E 70% dos nossos receptores sensoriais, que é aquilo que faz a transcodificação daquilo que nós vemos e leva para o nosso cérebro, para o sistema nervoso, transforma essa energia e aí se estabelece no nosso organismo. 70% dos receptores sensoriais do nosso organismo estão nos nossos olhos. Então, quando nós nos submetemos a ver as coisas somente com um olhar natural, algumas coisas passam a acontecer nas nossas vidas. E a gente sabe que tudo o que nos incentiva ou nos estimula para um consumo de alguma coisa, eles vêm através dos olhos. As propagandas, enfim, os filmes, os objetos, as pessoas, tudo isso pode exercer uma influência sobre as nossas vidas. E essas influências, por exemplo, os artistas que influenciam os outros, a gente vê algumas bandas, as pessoas que gostam daquelas bandas, elas usam o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas. Então, aqueles que, atores ou artistas que influenciam de certa forma, ele faz com que aquele que é influenciado procure ser um pouco parecido com quem o influencia. Isso em todos os aspectos da nossa vida. E as pessoas vão, então, absorvendo essas características dos influenciadores, e elas passam a incorporar isso na sua natureza. Eu me lembro, eu tinha um amigo em Carazinho, e aí eu era um amigo de tempo antes de eu começar a ir na igreja. Então, quando eu entrei na igreja, eu ia conversar com ele, eu falava de Jesus para ele, e ele dizia: cara, isso aí não é para mim, eu não sou isso aí, eu sou isso que eu sou. E ele estava de cabelo comprido também, e sempre de roupa preta, e ele era aquilo. Por quê? Porque ele incorporou algumas coisas de quem o influenciava, e ele passou a viver aquilo. E as influências fazem isso nas nossas vidas. Nós passamos a incorporar as coisas daquilo que nos influencia, seja padrão de beleza, estético, seja o que for, de moda, nós passamos a incorporar essas coisas, e isso faz parte das nossas vidas. Isso de todo não é mal, mas o problema é quando isso começa a criar ídolos, ou fazer com que nós criemos ídolos. E esses ídolos afastam o nosso olhar de Deus, e a nossa visão natural passa a ser mais agradável, ela fica mais confortável para nós. E a gente passa então a perceber que algumas coisas, também alguns processos começam a desencadear nas nossas vidas, ou na vida daqueles que se deixam influenciar por aquilo que os olhos veem. E uma das coisas que começam, um dos processos que começa a desencadear na vida, é a comunhão com Deus, ela começa a se romper. Gálatas 5,16, o texto nos diz: eu digo, porém, andai em espírito e não cumpram os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A militância é uma luta, uma militância é alguém ou alguma coisa tentando se estabelecer suas ideias e seus propósitos. A gente vê na militância política, na militância, enfim, de tantos segmentos sociais, o que é? Um grupo de pessoas que têm uma ideia e querem que aquela ideia seja aceita por todos. E querem ainda que a ideia dos outros sucumba para que a sua seja a ideia central. Isso é uma militância, e não é diferente na nossa carne e no nosso espírito. Há essa mesma militância, há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E esse propósito da supremacia da carne, que é o que o nosso corpo quer, ele nos leva a obtenção de algum desejo. Então, o que é a nossa carne? A nossa carne é o nosso corpo, não só o corpo, mas é o nosso corpo e a nossa alma. E o nosso corpo e a nossa alma se juntam
e lutam contra o nosso espírito, né? Então, os nossos olhos veem, é o nosso corpo, né? E ele fala com a alma, né? Olha, eu vou te oferecer algum prazer nisso que eu estou vendo. E a alma se alegra, só que nós precisamos lutar contra o espírito, porque o espírito vai se opor a isso. Então há esse conluio entre nosso corpo, as necessidades do corpo. Por isso que nós falamos aqui que 70%, né, do aparelho sensorial está nos olhos. Isso é físico, isso é corpo. Mas essa transformação que há entra para a nossa alma. E aí vão se estabelecendo algumas coisas que o espírito rejeita. Então há uma luta dentro de nós, entre nossa carne, influenciada por aquilo que os nossos olhos veem, e o nosso espírito, que quer a pureza de Deus. E há esse combate. Quando nós olhamos somente com esse olhar natural, né, nós passamos também a exercer juízo sobre as coisas. Não é o juízo de Deus, mas é aquilo que eu acho, e aquilo que eu penso, e aquilo que eu gosto. Mateus 7 diz: não julgueis, né, porque com o juízo que julgardes, vós serão julgados também. E o verso 3 diz assim, ó: não vês a trave que está no teu olho. Então, quando nós julgamos as pessoas, nós julgamos pela nossa própria ótica, e nós não conseguimos ver o nosso próprio defeito e o nosso próprio erro. Se o nosso olho natural tem uma trava que não nos permite ver, e essa trava é o nosso juízo, né, não permite ver e julgar com justiça, nós ainda insistimos em olhar e julgar com injustiça. Por quê? Porque algo é atrativo para nós, algo nos parece bom. Isso que nos parece bom não é o juízo de Deus, é o nosso próprio juízo, é o nosso próprio ponto de vista, é o nosso próprio orgulho, é a minha maneira de me estabelecer com a minha suposta verdade. Então isso faz com que os meus olhos naturais queiram o juízo para si. E essa é uma das características que acontecem, e isso nos afasta de Deus, porque o juízo de Deus fica longe disso. O olhar natural produz o nosso próprio juízo. E nós insistimos no olhar natural quando damos vazão às influências que os nossos olhos veem. Um outro processo que se inicia na vida daquele que opta, escolhe viver através do olhar natural, assim como os fariseus, é que a cegueira espiritual começa a se instalar. João 12 diz que Deus já tinha feito muitos sinais diante do povo. E no verso 40, João 12, 40 diz que Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, não compreendam e não se convertam, e Deus não os cure. E no verso 43 diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse era o processo. Quando nossos olhos olham e se vislumbram com alguma coisa grandiosa que o mundo tem para nos mostrar. Assim como quando Satanás tentava Jesus, ele levou Jesus num lugar alto e mostrou os reinos e falou sobre poder, tentando seduzir. E o detalhe é justamente a sedução. Não é somente o olhar, mas é ser seduzido por aquilo que a gente vê. Esse texto nos fala que o próprio Deus cegou-lhes o entendimento, porque eles não queriam, assim como foi quando Faraó, ele não quis dar ouvido à voz de Deus, insistiu nisso a tal ponto que o próprio Deus endureceu o seu coração. E a gente sabe que o final foi a morte do seu filho primogênito e a ruína de todo o seu grande reinado, porque escolheu andar conforme a sua vista, e Deus se afastou dele. Esse é um processo que está na nossa vida. Quando os nossos olhos insistem em fitar, né, naquilo que dá prazer para a carne. Um outro processo que se inicia também é em relação ao pecado. O
pecado começa a se estabelecer e começa a escravizar as pessoas. Olha só. Tem uma outra informação que você pode checar, tem a fonte aqui, um professor de neuroestética, de uma universidade de Londres, né, e ele investiga a beleza, como a beleza ou as coisas tidas por belas influenciam a mente humana. Ele fala que a beleza ela proporciona algum prazer e também respostas afetivas, como desejo e amor, e são desencadeadas por estímulos visuais. E aí ele fala assim, quando a pessoa percebe alguma beleza, não importa a forma, objeto, pessoa, paisagem, não importa, né? Isso é ativado no cérebro, onde aciona as emoções, e isso fica registrado na memória para ser buscado novamente. Então o que acontece? Alguma coisa que nos seduz, que nós nos vemos vislumbrado com ela, certamente ela voltará à nossa memória, e os nossos olhos buscarão novamente essa experiência. É importante entender aqui que a gente não está demonizando a beleza, não está dizendo que o belo é pecado, não, a ideia do texto não é essa, né? Mas sim o quanto que o belo pode nos seduzir, quanto que essa sedução nos afasta daquilo que nós podemos ver quando estamos sintonizados com o Espírito de Deus ou com os nossos olhos espirituais. Esse que é o problema. O problema não é a beleza. O problema é a sedução da beleza. O problema é qual o tipo de beleza que que os nossos olhos estão buscando. Então a tendência é que isso se repita. E se os meus olhos não são bons, né, se os meus olhos são maus, né, essa maldade tende a repetir e ela vai me escravizando. E quando eu vejo, eu continuo desejando alguma coisa que o meu espírito rejeita. Mas eu por mim mesma desejo, e esse impulso ele fica cada vez maior, não foi um impulso só, mas há algo guardado já na minha mente, no meu cérebro, né, que eu preciso buscar isso novamente, porque isso me proporciona algum tipo de prazer, de alegria, de êxtase, seja o que for. Isso, estou falando de nenhuma substância, estou falando somente daquilo que os olhos veem. Então, como é necessário, como é importante nós entendermos que precisamos colocar filtros nos nossos olhos. Esse texto, ainda trazer mais uma vez esse texto do verso 41, que diz, se vocês fossem cegos não teriam pecados, mas como dizem agora, nós vemos, o pecado permanece. E eu anotei alguns textos bíblicos para a gente citar aqui, né, como os olhos de alguns personagens, né, os levaram à ruína. A Bíblia nos fala de Acabe, que ele pôs, né, os olhos no parreiral de Nabote, o desejou. Né? Ele viu uma plantação num cara, ele quis para ele. Ele achou que por ser rei, ele né, teria direito àquilo. Então a sua mulher mandou matar o dono daquela plantação para que ele, né, tomasse posse. Os olhos dele promoveram um homicídio e um roubo. Davi pôs os olhos na mulher do vizinho e assassinou o seu esposo para ficar com ela. Os olhos de um homem que andava com Deus foram postos na mulher, e isso gerou também um homicídio. Sansão desceu à terra dos filisteus, e o texto diz que ele viu Dalila e a desejou. E o resto da história a gente sabe, né? Seus olhos foram furados, ele foi levado como escravo. E aí eu vejo a ação, o juízo de Deus, né? Por causa dos seus olhos entrou a corrupção. E ele só conseguiu retomar aquela unidade que Deus tinha proposto para ele, aquele pacto, aquele voto de Nazireu que Deus propôs para ele, quando ele perdeu a visão natural. Quando os seus olhos foram furados, ele já não conseguia mais ver. Então, sem a sua visão, talvez como Paulo, sem a sua visão, ele pôde ver com os olhos espirituais. Então ele conseguiu retomar a força que ele tinha novamente. A força não era pelo cabelo, a força era pelo voto que ele tinha com Deus. Então, quando
sabe, nós nos envolvemos com essas questões, a gente precisa ficar atento que o Senhor, quando Ele vier com o juízo dEle sobre as nossas vidas, Ele vai nos tirar isso. E aquele texto fala que se o teu olho te faz pecar, né, arranca-o fora. É um texto forte, uma palavra forte do Senhor, porque realmente o assunto é forte, o assunto é importante. Aquilo que, né, poderia ser natural. E mais um outro texto fala que Acã, o povo de Deus, havia alcançado a terra prometida. Deus havia dado a grande vitória para eles sobre Jericó. As muralhas de Jericó ruíram somente pelo toque das trombetas, pelo clamor do povo, né? E eles alcançaram aquela vitória ali, a promessa que todo o povo esperava, a terra prometida, desde quando o povo era escravo, desde a promessa que Deus fez para Abraão, alcançar a terra prometida. E ali naquele momento eles alcançavam, se cumpria a promessa do Senhor. Mas havia um homem só, que pela sua cobiça, pela cobiça dos seus olhos, né, ele levou também a sua casa à ruína, um homem chamado Acã. E o texto nos diz que ele viu entre os despojos, onde não era para ser tomado nada. Essa era a instrução do Senhor. Mas ele viu uma capa babilônica, ele viu 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, e ele disse: eu cobicei e as tomei. Pela cobiça dos seus olhos, ele e a sua família foram apedrejados. Irmãos, o assunto é sério. Talvez eu não tenha toda a graça do Senhor para que, né, poder passar para você a intensidade do que isso representa para as nossas vidas. Mas que o Espírito ajude a cada um de nós a ter um olhar diferente disso, a colocar filtros nos nossos olhos, para que aquilo que entra não corrompa, não seduza a nossa carne. E havia um homem que entendeu isso, um homem chamado Jó. Jó, ele colocou um filtro em seu olhar, e ele sabia que havia alguma propensão humana, né, e os homens entendem melhor isso, né, e ele falou certa vez, em certa ocasião, ele disse: olha, eu fiz um pacto com os meus olhos, como eu os poria em uma donzela. Ele fala que ele tinha uma certa atração por moças virgens, mas ele, entendendo isso, ele mesmo fez um pacto com os olhos dele, sabe? Eu não vou olhar para aquilo que possa me seduzir, para aquilo que possa me atrair um desejo, algo que seja ilícito. Irmãos, graças a Deus pelos nossos olhos, graças a Deus pela nossa visão, sabe? Assim como o Senhor nos dá os olhos, Ele também nos dá o entendimento. E o que a gente precisa, a partir dessa palavra, é entender que quando nós olhamos somente de forma natural e nos deixamos seduzir, a fé acaba se perdendo. E nós sabemos que a palavra diz que nós vivemos, né, pela fé. E Hebreus 11, quando fala de fé, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquilo que já existe no reino celestial, que o Senhor vai fazer vir ao reino natural, né, no seu tempo, aquilo que nós esperamos. E a nossa visão natural pode atrapalhar tudo que nós esperamos, tudo que nós queremos, o que nós pretendemos, os nossos sonhos, os nossos projetos. A nossa visão natural, ela pode tomar conta e assumir o papel da nossa fé. Então, por último, né, o processo que desencadeia em nossas vidas também, né? Quando, verso 35, Jesus fala: crês no Filho de Deus? Pergunta ao cego, depois do cego já ter sido curado. Texto que nós lemos, e ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou, diz o texto. Tá, mas quando nós entendemos que, sabe, a nossa fé no Senhor, ela pode nos levar a ver aquilo que os nossos olhos não viram, que não penetrou no coração humano, que os nossos ouvidos não ouviram ainda, para um lugar maior, sabe, para um lugar mais verdadeiro, mais santo, para um lugar puro, sabe?
nós precisamos entender a adoração. À medida que esse cego já tinha sido estabelecido nele, né, uma visão celestial, digamos assim, uma visão espiritual. E quando ele reconheceu, ele adorou o Senhor. Mas o caminho para que o filtro seja estabelecido nos nossos olhos é o caminho da adoração. O caminho da reverência, o caminho da entrega, o caminho do reconhecimento. É necessário que nós reconheçamos o Senhor, identifiquemos Ele em todos os nossos caminhos. O Senhor é o caminho. E nós vamos ter os nossos olhos fitos em direção ao alvo, que é a jornada que nós temos, e o caminho é a própria jornada. Os nossos olhos não podem se perder do alvo, porque se os nossos olhos se perderem, todo o nosso corpo se perde. Os olhos são a candeia, a luz da nossa alma. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser trevas. Essa manhã o Senhor nos mexa conosco, o Espírito do Senhor mexa conosco e nos ajude a entender e talvez reordenar a nossa visão. Talvez nós repensar sobre algumas coisas que nos influenciam. Esse texto fala sobre visão, mas a gente pode falar sobre audição, sobre as coisas que nós ouvimos, as conversas, os lugares, as músicas, enfim. Né? Que haja algo novo no nosso ser, que seja estabelecido um filtro pelo Senhor nos nossos olhos, no nosso ouvido, em todos os nossos sentidos, para que a gente passe a ver com os olhos espirituais. Jó, o homem que colocou um filtro nos seus olhos, a ruína veio para ele num plano natural, mas o Senhor estava com ele, e tudo aquilo que ele perdeu o Senhor restituiu, porque conhecia Jó, conhecia os caminhos que Jó andava, confiava em Jó. Quem dera nós possamos ser aqueles que o Senhor olha e diz: nesse eu posso confiar, eu tenho uma grande missão, eu vou entregar nas mãos desse, porque esse, ou dessa, porque esses eu confio, eu sei quem eles são, eu sei que eles têm se desviado do mau caminho, eu sei que eles têm se esforçado para entender as coisas como eu entendo, porque o Deus vê não como o homem vê. O olhar do Senhor é sobremodo mais alto do que o nosso olhar. Nós sejamos estimulados nessa manhã pelo Espírito para olharmos com o nosso olhar espiritual, olharmos com os olhos do Espírito. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, por gentileza. Nós falamos que essa palavra era um misto de informação, com instrução, com reflexão. Eu quero deixar uma reflexão aqui, né? Que tipo de visão temos tido? Natural? Temos conseguido ver em nós visão espiritual? Que tipo de lugar onde nós temos colocado os nossos olhos? Medite nessas reflexões. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua obra de redenção em nossas vidas, Senhor Jesus. Essa manhã, Senhor Deus, diante da tua palavra, Pai, nós desejamos que ardentemente, Senhor, que ela faça algo novo, crie algo novo nas nossas vidas, Pai. Ela possa mudar o direcionamento de algo que vinha acontecendo nos nossos dias, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, nos inspire e nos influencie, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que muita inspiração, Senhor Deus, ou muita influência, ela acaba virando uma manipulação, Senhor Deus. Nós acabamos nos submetendo a algo que os nossos olhos desejaram, Senhor. Mas isso vai contra a nossa natureza espiritual, Senhor, porque somos seres espirituais que viemos de Ti, da Tua pureza, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, assim como que sendo lavados na água do Teu Espírito, Senhor. Que Tu elimine, Senhor Deus, as purezas, Senhor Deus, as impurezas, Senhor Deus. Elimine as impurezas, Senhor Deus, dos nossos sentidos, Pai, dos nossos olhos, Senhor, da nossa audição, de todo o nosso contato com o mundo, Senhor.
que hajam filtros estabelecidos pelo Teu Espírito, que haja coragem em cada um de nós, Senhor, de buscar isso, Senhor. Que haja, Senhor Deus, em nós algo que ressurja aquilo que Tu já colocou na nossa essência, Pai, que é estar em unidade contigo, Senhor, para entendermos o nosso caminho e vivermos pela fé, Senhor Deus, o nosso caminho. Eu te dou graças por cada um que veio nessa manhã aqui para ouvir a Tua palavra, porque entende que aqui um ambiente foi criado, Senhor. Um ambiente onde o Teu Espírito se faz presente, Senhor, onde Tua palavra, Deus, encontra lugar, Senhor Deus, nos corações. O Teu Espírito direciona a palavra, Senhor Deus. Elas entram pelo ouvido e estabelecem no coração. Que seja assim também, Senhor Deus, com aquilo que os nossos olhos veem. Entre pelos nossos olhos e estabeleça no nosso coração. Mas que seja algo que produza, Senhor Deus, algo de valor para as nossas vidas e para o Teu reino, Senhor. Peço que Tu guarde, Senhor Deus, cada um que está aqui, Senhor Deus, no seu retorno, no seu domingo, Senhor. Aqueles que ouvem essa mensagem, que ainda vão ouvir, Senhor Deus, pela internet, que o Teu Espírito, Pai, toque em cada uma delas, Senhor. Ajuda-nos a organizar a rota das nossas vidas, Senhor. Declaramos a nossa dependência de Ti, do Teu Espírito, que o Espírito, Senhor Deus, que está em nós, que se une a Ti, Senhor, tenha força suficiente para combater, Senhor Deus, e militar contra a carne, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje à noite nós temos outro culto às 19h30. Semana que vem o culto da ceia. Normalmente nós fazemos no culto da ceia, fazíamos assim. O pessoal sempre traz alguma coisa para alimentos, né? Colocar num carrinho que tem ali na frente, e aí o pessoal da assistência social, o pastor Mauro, e, enfim, o restante do pessoal, já dá um destino para esses alimentos, né? Não esqueça, sabe? É importante, né? Tem pessoas que precisam, né? E a gente pode servir dessa forma também, tá? Se quiser trazer nessa noite, né? Ou se quiser trazer no domingo que vem, já fica a lembrança para todos, tá bom? Que a graça do Senhor nos acompanhe. Obrigado a cada um. Bom dia. Assim como a costa anseia por águas, como terra. Me pega no teu colo, me leva pra passear, me mostre as cidades que tu queres transformar, me conta os teus segredos, vou corresponder, fazer tua vontade é o meu prazer. Me pega no teu colo, me leva pra passear, me mostra os traficantes que tu queres transformar, conta os teus segredos, eu vou corresponder, fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me pega no teu colo, eu vou corresponder, fazer tua vontade as famílias que tu queres restaurar, me conta os teus segredos, eu vou corresponder, fazer tua vontade é
segredos eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade